Do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a sua tarde, abençoando a sua vida, que o Senhor Jesus venha falar conosco nessa tarde. Estou aqui agradecendo a Deus por mais esse momento, por mais essa tarde. Hoje já é 2 de outubro de 2025. Eu peço ao Senhor Jesus que nos abençoe nesse mês de outubro, que nos abençoe da mesma forma que Ele nos abençoou no mês de setembro, ou até melhor, né, irmãos? Porque a cada dia as coisas vão mudando, né? E nós, quando estamos na obediência ao Senhor Jesus, é claro que as coisas vão modificando nas nossas vidas. O Senhor Jesus vai operando milagres e maravilhas na nossa vida. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu estou muito grata a Deus por cada um dos irmãos que está inscrito nesse canal. Eu quero agradecer que o irmão Nilson ou Nelson, que eu não consigo lembrar o nome, que ele diz que é de Assis, São Paulo. Seja bem-vindo, meu querido e amado irmão. Assim como os outros irmãos, todos são bem-vindos aqui no nosso canal. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de nós. Em nome de Jesus. Eu estou muito grata, eu sou muito grata por cada inscrito aqui no nosso canal. E estou orando em favor da vida dos irmãos, crendo, né, que o Senhor Jesus vai fazer o impossível nas nossas vidas. Assim como eu peço pela minha vida, eu peço pela vida dos irmãos. E que o Senhor Jesus possa estar trabalhando na nossa vida. Mas, como eu já falei, nós temos também que obedecer a Deus, né? A obediência, irmãos, a obediência é a chave da vitória, assim como a oração é a chave da vitória. A nossa obediência é oração, jejum, renúncia, né? Obediência, tudo aquilo que agrada o coração de Deus, gera milagres, gera vitórias para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Nós nunca podemos deixar de estar fazendo a vontade de Deus, sempre estar meditando na palavra, sempre estar jejuando, sempre estar orando e vigiando também, né, irmãos? Nós temos que ser vigilantes, porque o mundo anda cheio de laço, o mundo anda cheio de traições, de enganos, de mentiras, né? O mundo tem muitas coisas, porque a palavra de Deus disse que o mundo jaz do maligno. Então, nós temos que ficar vigilantes em tudo à nossa volta. Nós, mulheres, e também os homens. Amém, meus irmãos? Porque, irmã, que você está falando isso, eu vou estar deixando uma palavra que fala justamente a respeito da vigilância. Amém, meus irmãos? Aqui eu estava pedindo para Deus uma palavra e Deus me deu aqui no livro de Provérbios, no capítulo 9 e no versículo 13, meus irmãos, que o título é O Convite da Mulher Loucura. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direto o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. O que quer dizer isso, irmã Natalícia? O convite à mulher loucura. Talvez tenha alguém aí que não sabe ler, né? Porque nem todo mundo sabe ler, né? Mas nós estamos aqui para explicar, né? Quem sabe ler, explica para quem não sabe. E também, quem já conhece a palavra vai saber o que eu estou falando. Irmãos e irmãs, o convite da mulher loucura. Não é só da mulher loucura, tem também o homem loucura, né? Aqui, a palavra de Deus fala o convite da mulher loucura. Aquela mulher que se dedica a sua vida a vender o seu corpo, a se prostituir, a destruir família, porque não é só prostituição, ela destrói famílias também. A mulher loucura, ela só pensa em si própria, ou bom, ela não pensa nem nela mesma, porque se ela pensasse nas consequências que tem isso, ela não faria isso. Mas a Bíblia já diz, a mulher é louca, ela é louca. O louco é o quê? Um doido. Então, a mulher loucura, ela fica, a Bíblia diz que ela é apaixonada, mas ela não é apaixonada, né, irmãos? Ela não se apaixona por ninguém. Eu não estou dizendo que a palavra de Deus está errada, misericórdia, não pense isso não, irmãos. A Bíblia fala a loucura, a loucura é mulher apaixonada, é ignorante. Mas
Me perdoe pelo que eu vou falar aqui, mas o Espírito Santo de Deus está me direcionando. Vocês já viram prostituta apaixonar por alguém? Elas não se apaixonam. Elas querem ter ali os prazeres da carne e ter o seu dinheiro. Viver a vida de luxo, a vida regalada como elas querem. Então, elas não são apaixonadas. Elas são ignorantes, né, irmãos? Eu não estou contradizendo a palavra de Deus, mas a palavra de Deus diz que a loucura é mulher apaixonada, é ignorante. Então, a loucura, a pessoa quando é louca, não pensa em si própria. Então, a mulher, irmãos, a mulher solteira, tem uma frase que diz que mulher casada não gosta da solteira. E eu não tenho nada a ver com isso. Eu já sou solteira, eu sou viúva, mas eu não tenho nada contra quem é solteiro, não tenho nada contra quem é casado. Eu quero viver a minha vida e não me preocupar com a vida dos outros. Mas a mulher, irmãos, as prostitutas, as mulheres, mesmo casadas, eu falo isso por experiência própria, porque os irmãos, quem viu os meus primeiros vídeos vai saber o que eu tô falando. Mulheres que têm os seus maridos e desejam o marido das outras. E homem que tem as suas mulheres e desejam as mulheres dos outros. Já viu aí na internet que vive passando aí um amigo, meu melhor amigo ficou com a minha esposa, minha melhor amiga ficou com meu esposo. Então, por aí, né, irmãos, vai. Então, a palavra de Deus diz, o mais impressionante, irmãos, é aqui no final, né? Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Presta bastante atenção. O livro de Provérbios, o capítulo 9, com o versículo 13. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Talvez a Bíblia dos irmãos vai estar em outra tradução, né? Então, as mulheres solteiras, tem mulheres solteiras que gostam de homem casado. O que é isso? A pomba gira. O próprio Satanás que está agindo na vida dessa pessoa. E tem homem casado também, e tem rapaz solteiro que gosta de mulher casada. E por aí vai, irmãos, é uma bagunça total. Porque a Bíblia fala, o mundo jaz do maligno. Então, no mundo nós vamos encontrar de tudo. De tudo, eu já vi de tudo e um pouco mais. E creio que ainda não vi nem a terça parte do que acontece no mundo. Como diz, nos bastidores do mundo. Então, irmãos, a mulher, ela ali lança seu convite. Seja ela casada ou não, ela lança o seu convite. O homem que tem falta de senso, que tem falta de responsabilidade, falta de juízo, de caráter, ou até de vergonha na cara, eles vão cair no laço daquela mulher. Porque ela se produz toda, ela tem um corpo esculpido, como os homens andam hoje à procura de modelos, eles não estão à procura de uma esposa, de uma mulher, de uma companheira, de uma amiga, eles estão procurando uma modelo. E tem uns que exibem as mulheres como um troféu, que eu sei disso porque eu já vi. Exibe as mulheres, ou as mulheres exibem os homens como troféu. Olha o corpo da minha mulher, olha o cabelo, olha a pele, olha como ela é bem cuidada. Vive maquiada. Gente, maquiagem não quer dizer nada. Porque a maquiagem só esconde ali o brilho de Deus, né? Só esconde ali a imagem de Deus que é em nós, que existe em nós. Então, tem homens, irmãos, que deixa a mulher em casa. Eu estou falando agora para os homens. Não estou dizendo que os irmãos fazem isso. Os homens deixam as suas mulheres em casas, nas suas casas, ou talvez até vão trabalhar. E lá encontra outra, não mais bonita do que a mulher. Anda mais arrumada, é mais cheirosa, é mais carinhosa, fala mais mansamente. Ela é totalmente diferente da minha esposa. Porém, você não percebeu que foi com ela que você escolheu casar. Você não percebeu que ela é sua esposa. Ela que lava, que passa, que cozinha, que é a mãe de seus filhos, que te atende em todas as necessidades e muito mais que você necessitar. Aí você vai e traz sua esposa. Como que vai ficar a sua consciência? Você acha que aquela pessoa com quem você traiu sua esposa vai te valorizar? Não vai. E não vai dar certo também. Tem homens dentro da igreja, irmãos. Tem homens, tem mulheres, porque eu sou prova viva disso, porque eu já vi muito isso dentro das igrejas. Perdão, irmãos, eu continuo coçando. Eu estava ali dando um banho na gata. Eu já vi isso dentro da própria igreja. Tem pessoas dentro da igreja que fazem isso. Homens, em nome de Jesus. Eu estou te pedindo em nome de Jesus. Porque eu não tive provas de que fui traída pelo pai dos meus filhos. Mas eu também tinha minhas dúvidas, minhas desconfianças. Ai, irmã Natália, você está pecando, você está julgando o homem, você falar que tem desconfiança. Eu tenho, irmãos. Se é pecado, que Deus possa me perdoar. Mas eu tenho minha desconfiança, porque eu nunca confiei nele, irmãos. Eu, como era muito bobinha, eu não tinha maturidade, noção de nada.
Mas depois de um certo tempo, eu fui entender várias coisas que aconteceu no passado. Então, eu não estou aqui julgando os irmãos, não. Só estou pedindo em nome de Jesus. Se vocês, homens, que estão inscritos aqui no canal, ou vocês, homens, que vai assistir esse vídeo, e vocês querem ter uma vida de solteiro, em nome de Jesus, não case. Em nome de Jesus, não case. Não faça uma mulher que te ama sofrer. Não faça os seus filhos sofrerem como meus filhos sofreram, como eu sofri. Quem viu os primeiros vídeos vai saber o motivo do meu casamento. Né? Eu não vou ficar dando explicação todos os dias, porque não convém, né, irmãos? Já tem os outros vídeos lá que falam da situação que eu vivi. Então, homens, em nome de Jesus, vocês solteiros que quer ter uma vida de solteiro, não case. Se você quer viver todo dia trocando de mulher como trocam de roupa, não case. Não faça uma mulher fiel a você sofrer. Não tenha filhos para que venha passar pelo que os meus filhos passaram. Né? Porque a mulher, ela até entende, mas os filhos nunca vão entender. Os filhos nunca vão aceitar os pais separados. Então, a mesma coisa eu falo para as mulheres, vocês que estão inscritas no nosso canal. Não estou julgando ninguém. Estou falando para as irmãs, estou falando para aqueles que não são inscritos, que assistem também os meus vídeos. Se vocês têm o desejo de ficar trocando de homem todos os dias, como trocam de roupa, melhor não casar. A palavra de Deus fala, irmãos, que se for para viver abrasado, que é melhor casar. Mas muitas das vezes as pessoas casam e continuam abrasadas do mesmo jeito. A brasa nunca apaga, a chama nunca diminui, aí começa a procurar fora. Por quê? Porque nunca procurou Deus. Nunca procurou ser liberto disso aí. Tem pessoas que não é nem caso de libertação, é caso de é falta de caráter mesmo. Porque o tanto de pastor que está em cima do altar pregando, está em adultério, está em traição, está em prostituição, fornicação, está em tudo que a gente possa esperar. Então, é falta de caráter mesmo. Não estou aqui julgando ninguém, não coloque palavras na minha boca. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Que a mulher, a loucura, né, é mulher apaixonada. Mas, irmãos, a mulher que faz isso, ela não tem pena nem da alma dela. Ela não tem dor nem da alma dela. Porque ela fica lá na porta esperando quem passa. Aquele que der ouvidos, que der brecha para o diabo trabalhar, ele vai cair no laço do diabo, porque é no laço do diabo. E para onde a Bíblia diz aqui no final? Nas profundezas do inferno que vai a alma. Então, entre ali, olha os casos que existem em motéis. Os homens levam as mulheres lá, abusam, torturam, matam, vai embora, sai tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E também tem mulheres que fazem isso. Hoje não tem como falar é só os homens ou é só as mulheres. Estão todos iguais. Não estou apontando os irmãos. Irmãos, me perdoe, é a palavra de Deus. Então, a pessoa, irmãos, quando vai para Jesus, ele tem que se libertar de tudo. Quem estiver na prostituição tem que deixar, no adultério, fornicação, quem rouba, quem mente, quem julga, quem condena, quem aponta, tudo tem que deixar para trás, tem que ser liberto. Eu sei que nós somos falhos e pecadores, mas nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, isso é a vontade de Deus. Mas, porém, a Bíblia diz que nós somos livres. Nós temos a liberdade de escolher as nossas decisões. A mulher loucura, ela senta na porta da sua casa, nas alturas da cidade, ela fica no alto, onde todos veem, né, irmãos? E toma uma cadeira, ela pega a cadeira, coloca na frente da casa e fica lá esperando quem vai passar, qual é a próxima presa que vai passar. Então, para dizer que aos que passam e seguem direito o seu caminho. Então, se você está seguindo reto o seu caminho e alguém te chamar, vem cá, fala, não vou, tô com pressa, eu tenho que ir embora. Irmãos, eu estou lembrando aqui agora, eu nem lembrava disso mais. Eu trabalhava numa casa, na casa da pessoa lá, o qual Deus usou para me dar um abraço. E eles estavam indo viajar, eu não sei para onde, e falaram para mim, você tem que chegar aqui 6 horas da manhã, não tinha necessidade de chegar aquela hora. Irmãos, antes de 6 horas eu saí da minha casa e fui trabalhar. Eu não lembro se era horário de verão, eu lembro que estava um pouco escuro, não era longe da casa deles. E eu saí para ir para essa casa, ficar com as crianças, para os patrões viajarem.
E nessa época, irmãos, eu não lembro o ano, nessa época estava trabalhando na cidade que eu morava e estava fazendo uma rede de esgoto, que porém essa rede nunca funcionou, só está funcionando agora que eu não estou lá. E aí então, irmãos, lá tinha várias casas alugadas para colocar trabalhadores de fora, tinha trabalhadores de vários lugares, então tinha uma rua que estava tomada desses trabalhadores. E eu, ou passando nessa rua, em outra rua, eu ia encontrar essas casas que estavam alugadas. E o melhor lugar para mim passar era nessa rua, porque a outra rua tinha mato. Então, como a gente tem que vigiar, eu passei pela rua de cima, onde tinha várias casas alugadas para esses homens. E aí, irmãos, quando eu tô subindo um pouco, meio turvo o dia, o sol ainda não tinha clareado muito, tô subindo para ficar com essas crianças. Aí aparece um homem numa casa onde estava alugada, o portão estava aberto, e ele começou a me chamar. Ali o Satanás começou a me levar para aquele portão. Mas ali eu vi a mão de Deus me puxando e me levou para o caminho reto. Hoje eu lembro disso, irmãos, eu fico toda arrepiada. Porque se eu entro naquela casa, irmãos, eu tinha sido abusada por vários homens. Porque tinha vários homens de vários lugares trabalhando naquela cidade. Mas olha o livramento que Deus me deu. Eu apressada, eu apavorada para chegar logo no trabalho, porque eles precisavam viajar às 6 horas da manhã. E tinha uma mão que me puxava para aquele portão, mas tinha uma mão que me puxava para seguir o meu caminho. E ali, irmãos, a mão de Deus foi mais forte. É claro que ela é mais forte. Então, a mão de Deus, ela me tomou naquele momento e me levou para o serviço. Irmãos, depois que eu fui lembrar, falei, obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor me deu. Porque não tinha ninguém na rua, irmão, só tinha eu. Eu passando daquele horário, porque eu sempre fui obediente. Obediente a Deus e obediente também às pessoas que eu trabalhava na casa. Então, como eles falaram que eu tinha que chegar muito cedo lá, logo eu tratei de ir, para não atrasar para eles, só que eu não sabia o horário que eles iam sair. E eles saíram 6 horas, mais de 6 horas da manhã. Não tinha necessidade de eu chegar lá, aquele horário que eu estava indo. Mas, enfim, Deus me guardou e eu sou grata a Deus por isso. E essa casa, qual o portão estava aberto, irmãos, essa casa foi vendida. E um dia estava eu passando novamente, depois de alguns anos, passando novamente. E o senhor, que era o novo dono daquela casa, estava lá. E ele começou a fazer assim para mim, irmãos. Eu fazia para ele assim, e ele insistia fazendo assim. Era uma pessoa que estava sentada, era um idoso. Mas eu não sabia o que queria aquele idoso. Eu não fui até ele. Eu não sabia se ele estava sendo judiado, eu não sabia se ele queria me pedir alguma coisa, ou se ele queria faltar o respeito comigo, eu não sabia. Só que, porém, irmãos, eu já estava mais vigilante, eu não fui atender o chamado daquele senhor. Ele estava sentado, não lembro se uma cadeira de roda, era numa cadeira, mas eu não lembro. Mas só que eu também não aproximei dele. Por quê? Quando aquelas pessoas me chamaram, aquele homem me chamou primeiro lá naquele portão, que eu não fui, Deus não permitiu eu ir. Eu era nova convertida, eu estava muito endemoniada. Mas Deus, como Ele nos escolhe, Ele também nos guarda. E Deus não permitiu eu ir. Mas mais uma vez eu fui chamada justamente no mesmo portão. Eu estava passando, eu não lembro o horário. Eu estava passando, foi de dia. E esse senhor me chamou, só que porém eu não fui. Então aqui está o convite da mulher loucura. Não é só a mulher, o homem também faz convite de loucura. Aqui, irmãos, nós refletindo aqui sobre a palavra de Deus, olha aqui, irmãos, olha. Para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volta-se para aqui. E aos faltos de senso diz, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Irmãos, nós podemos até beber da água doce, mas no final não vai ficar nem salgada não, é amarga. E o pão que nós comemos às escondidas, irmão, um dia vai ter consequência. Porque no final diz, eles porém não sabem que ali estão os mortos. Tanto morto espiritualmente como morto fisicamente, né? E que seus convidados estão nas profundezas do inferno. Irmãos,
Quantos convites essa mulher loucura, né, que aqui está falando, a loucura é mulher apaixonada, né, irmãos? Quantos convites as mulheres já não receberam? As adolescentes, as jovens, as mulheres casadas, solteiras, separadas, ou aquelas que estão em briga com seus maridos, estão em contenda, aí para vingar do marido vai trair o marido. Quantas delas que foram e não voltaram? Maridos, os maridos também. Quantos maridos, avós, pais, adultos, jovens, adolescentes, recebem esses convites e vão e não voltam mais? Irmãos, é impressionante. Se a gente for prestar atenção no que acontece dia após dia, nós ficamos doidos. Então, aqui está o convite da mulher loucura. Mas hoje, irmãos, a gente olhando para como estão as coisas do mundo, não é só as mulheres, e sim também os homens. Filho levando mulher jovem grávida para dentro da casa das mães, que é que as mães aceitam. As filhas levando os seus maridos, né, supostos maridos, para dentro da casa, que é que os pais aceitam. Leva neto para as mães criarem. Joga nas costas dos pais e sai e volta com mais filhos. Irmãos, o mundo é uma roda gigante. O mundo tá de ponta cabeça. Mas aqui Deus já disse, o convite da mulher loucura. E hoje nós entendemos que tem o convite do homem loucura. Olha quantas pessoas, irmãos, quantos homens que prometem para as mulheres. Tanto as mulheres como os homens estão passando por dificuldade em casa. Chega no trabalho, chega ou em qualquer outro lugar e começa outra pessoa ali falar o ouvido daquela pessoa. Um dia eu ouvi uma pregação e isso é bem certo, irmãos. Sabe como é que as coisas acontecem? Pelo ouvir. A pessoa primeiro começa a falar no ouvido da gente. E a gente começa a dar ouvido, aquilo começa a entrar na mente. Se o diabo conseguir dominar a nossa mente, o resto fica fácil. Quando a pessoa fala muito no nosso ouvido e nós dermos ouvido para aquela pessoa, a mente nossa vai virar. Aí nós vamos cair no laço do passarinheiro. Quando nós olhamos para algo que não é nosso, e nós começamos a desejar aquilo que não é nosso, nós vamos cair no pecado. Ou cobiçar aquilo que não é nosso, por exemplo, o marido da nossa irmã, da nossa vizinha, da nossa amiga, ou algo que nós desejamos ter e não temos condição. A mão vai lá e pega, né? É o roubo, é o furto. E a nossa boca. A nossa boca, irmãos, foi usada para abençoar e não amaldiçoar. Quando nós usamos a nossa boca para falar aquilo que não agrada a Deus, irmãos, porque a palavra de Deus fala que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Quando nós falamos mal do nosso irmão, quando nós julgamos o nosso irmão, quando nós contamos mentira, quando nós espalhamos fofoca de alguém, nós estamos fazendo o quê, irmãos? Usando a nossa boca para o diabo. Então, vamos prestar atenção no ouvido, na mente, nos olhos, na boca e na mão. E na aproximação, no toque físico. Vamos fugir dessas coisas, irmãos. Vamos fugir em nome de Jesus. Por quê? Se eu olhar para um homem, a Bíblia fala que só de olhar com desejo, irmãos, já está cometendo pecado. E é claro, se eu olhar para um homem que é bonito e desejar ele, eu estou cometendo pecado. Se eu falar qualquer coisa, falar assim, ai, como eu desejo ter um homem como aquele, o diabo vai ouvir, vai mandar um. Só que não é como aquele, né, irmãos? Enviado do diabo nada presta. E quando eu começo a dar ouvido que a outra pessoa fala, eu vou cair no laço do diabo, porque ele vai falar no meu ouvido e eu vou dar ouvidos aqui. Então, por exemplo, o casal está em briga, não caça jeito de sentar, não toma uma decisão de sentar e conversar, dialogar e colocar as coisas em ordem. Cada um vai para um lugar. O diabo sabe. Quando chega naquele lugar, o diabo joga alguém para galantear aquela pessoa, para elogiar aquela pessoa. Ai, como você tá bonito, como você tá bonita. Aí ele começa, a mulher, tanto a mulher como o homem. Nossa, essa pessoa me trata bem. Não é como meu marido, não é como a minha esposa. Aí, irmãos, ele vai cada vez mais dando ouvido à voz do diabo. Aí cai no quê? No pecado, cai no adultério, cai na fornicação, cai na prostituição. Então, cai na traição.
vamos prestar bastante atenção no que a palavra de Deus diz. O livro de Provérbios, irmãos, é o livro da sabedoria. Quem medita no livro de Provérbios não cai nessas coisas. Eu lá no passado, irmãos, eu sofria muito por falta de sabedoria, porque eu não tinha tempo de ler a Bíblia, como eu já falei, eu sofri muito. Né? Hoje eu tenho maturidade, hoje eu tenho mais sabedoria da palavra de Deus, não sou dona da verdade, quem é dono da verdade é Deus. Mas também não sou filha da mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Sou filha de Deus e Deus me orienta, né, o que é mentira e o que é verdade. Nós temos que ter discernimento. Então eu deixo essa passagem para os irmãos, para que nós venhamos vigiar. Você, marido, que está brigado com a sua esposa, senta com ela e conversa. Não vai ouvir conselhos de outra mulher. Se aquela mulher está no pecado, que conselho ela pode te dar? E você, mulher, que está também brigada com seu marido, entra num acordo, senta e conversa. Não vai dar ouvidos a conselhos de outro homem. Se ele está no pecado, que conselho ele vai te dar? E ninguém, irmãos, ninguém pode chegar a intrometer na vida de um casal. Por quê? Se a gente der conselho um a outra, o outro fica com raiva. Mesmo que aquele que ficou com raiva está errado. Não tem a capacidade de sentar, de conversar, de colocar as coisas em ordem. Falar, não, nós casamos, nós fizemos uma aliança. É como a palavra de Deus fala, irmãos. A aliança que nós fazemos com Deus, ninguém quebra, o homem não quebra. Mas a aliança que o homem faz, o homem mesmo quebra. Então, se vocês, maridos, mulheres, vocês noivos, vocês aí que estão morando junto, né, não vou criticar ninguém, porque quem julga é Deus. Você que estão no relacionamento abusivo, pare e pensa, será que Deus quer você nessa situação? Será que Deus está feliz de ver você sofrer, a mulher batendo no homem, o homem batendo na mulher? Será que Deus está feliz em ver vocês um trair no outro? Porque, irmãos, quem trai é o diabo, Deus não trai ninguém não. Quem trai é o diabo sempre foi traidor. Então, vamos parar e pensar. Hoje, irmãos, eu penso muito sobre relacionamentos. Eu não desejo mais isso para minha vida. Há um certo tempo eu desejei, por estar só, por eu nunca ter ninguém que me amasse, me respeitasse e tivesse uma vida comigo. Eu sempre fui casada, mas eu sempre me vi sozinha, não tive apoio de ninguém. Não era marido e mulher, como eu já falei nos primeiros vídeos. Eu tinha ele como meu pai, mas ele me tinha ali como objeto sexual. Então, hoje eu não penso mais nisso. Peço a Deus perdão pelo que eu fiz, pelas coisas que eu pensei, que eu até pedi a Deus. Hoje eu não peço mais, eu só peço a Deus alguém que caminhe comigo, que ande comigo, como eu já falei nos outros vídeos. Então, se você que é casado já se separou, já até se divorciou, ore a Deus. Peça a Deus sabedoria. Mas peça a Ele se esse casamento foi permissão dele. Porque muitas das vezes, irmãos, a maioria das vezes os casamentos não são de Deus. Não são permissão de Deus. Você que está noivo, faça a mesma coisa em nome de Jesus. Pergunta ao Senhor, é da sua permissão? Vai me fazer bem? Eu vou viver feliz? Né? Nós vamos viver em união? Vamos viver como marido e mulher, como casal? Faça essa pergunta. Você que pensa em casar. Você que está se relacionando. Pergunta se essa pessoa foi Deus que enviou. Porque tem os enviados de Deus, mas também tem os enviados de Satanás. Então, irmãos, nós temos que pensar muito. Tem pessoas, hoje tem muito casamento por interesse. Hoje, irmãos, onde tem uma família, um casal que está prosperando, o diabo envia alguém para destruir aquela família. Achando que o diabo trabalha só na vida de quem briga, não, ele trabalha nas melhores famílias. Onde tem marido e mulher que são abençoados, são casais abençoados por Deus, dá certo o marido com a mulher, eles se entendem, se dialogam, eles são felizes, são honestos, né? Respeitam um ao outro. Acho que o diabo não vai infiltrar, não é bem aí que ele quer infiltrar, é bem aí que ele gosta, que ele quer destruir. Então, não dê brecha para o diabo, peça a Deus sabedoria, peça a Deus força, peça a Deus discernimento, peça a Deus para afastar da sua vida todo espírito de pombagira, espírito de divórcio, de separação, de divisão, espírito de briga, de contenda, de tudo aquilo que possa destruir o seu casamento, o seu relacionamento, o seu noivado. Se você estiver em um relacionamento, se você estiver noivo, se você estiver casado, se você estiver indo casar, né, hoje, amanhã, não importa o dia, pede a Deus para guardar vocês aí, porque o diabo ele é furioso. E falando agora, eu estou sentindo a presença maligna aqui perto de mim, porque ele sabe que eu não quero me envolver com ninguém mais, irmãos. Tem quase 20 anos que eu estou solteira.
Mas o diabo, ele ronda a minha vida 24 horas para que eu vou para a prostituição. Irmãos, é impressionante como o diabo trabalha em volta da minha vida. Tem coisas aqui, irmãos, tem algo que eu quero muito falar para os irmãos, tem algo que eu quero falar muito para os irmãos, mas por enquanto eu não posso falar, irmãos, por enquanto eu não posso falar. O dia que Deus permitir, eu vou estar falando para os irmãos, como que Deus nos revela as coisas, e Deus me revelou isso, e graças a Deus eu estou bem. Mas o inimigo, irmãos, ele ronda a minha vida 24 horas, ele não descansa. Porque ele é espírito, Satanás ele é espírito, ele não cansa. Ele não come, ele não dorme, ele não bebe água, nada disso, ele é espírito. Mas ele vive ao nosso derredor 24 horas. Irmãos, ele luta para que eu vá para a prostituição. Porque se eu cair no pecado, irmãos, e eu tô mesmo, como diz o povo por aí, não pode nem falar essa frase, eu tô mesmo lascada, tô mesmo ferrada. Então, se eu cair na prostituição, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele sai do meu corpo. Porque o pecado, irmãos, que nós cometemos fora do corpo é um pecado. Mas o pecado que nós cometemos por meio do corpo, irmãos, é um pecado muito grave. Não que não existe pecadinho nem pecadão. Mas a palavra de Deus fala que o pecado cometido por meio do corpo, o que é isso? A prostituição. Se eu cair na prostituição, o Espírito Santo vai, irmãos, me deixar. E o que eu vou falar para os irmãos? Eu vou vir pregar o que para os irmãos? O que eu tenho para falar? Porque agora, como o Espírito Santo sai da minha vida, e o pecado entrou, o Espírito Santo saiu, quem vai montoar na minha vida é o Satanás. Vai vir legiões como eu já tive, que os irmãos já sabem. Então, irmãos, o inimigo, ele nos ronda, ele nos cerca 24 horas, porque ele não dorme, ele não descansa, porque na verdade ele nem cansa, né? Ele nem cansa, porque espírito não cansa. Então eu falo para os irmãos em nome de Jesus. Leia o livro de Provérbios para entender tantas coisas que fala, irmãos. Eu falo por experiência própria. Quando eu leio o livro de Provérbios, que eu vejo tanta coisa que a gente tem que aprender, irmãos. Tanta coisa, eu fico assim admirada. E fico indignada como que tem pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Está em cima do altar, com a Bíblia debaixo do braço, está dentro da igreja, passando por cristão. Estou aqui julgando ninguém não, irmãos, estou falando o que eu vejo. E cai nessas coisas, irmãos. Irmãos, eu não caio. Irmãos, se eu falar para os irmãos tanta luta que eu passo todos os dias para manter de pé, os irmãos não vão entender o porquê eu ainda estou de pé. Já falei para os irmãos, não sou santa. Sou pecadora, sou falha, cometo erros, pecados todos os dias. E deixo para quem entrou no canal agora. Essas vestes aqui não vai me levar para o céu. Os meus cabelos, os irmãos já viram, meu cabelo é assim. Não vai me levar para o céu. O que eu deixo aqui para os irmãos não vai me levar para o céu. Por quê, irmãos? O que vai me levar para o céu é a minha obediência a Deus. Porque tem uma frase que diz, o diabo, ele não teme o que você prega, ele teme o que você vive. Eu posso estar pregando para os irmãos aqui, mas está no pecado. Muitos estão fazendo isso. Eu não vivo no adultério, não vivo na fornicação, não vivo na prostituição, não tenho inveja de ninguém, não quero o que é de ninguém, não desejo mal para ninguém. Se alguém me fez o mal, eu falo, Senhor, entrego nas suas mãos, porque quem vai julgar é Deus, não sou eu. Passei por muita luta, né, há uns dias atrás, muita luta mesmo, mas quando eu fui orar, Deus me disse, não precisa falar nada, porque eu já vou entrar com justiça. Por isso estou falando para os irmãos. Eu não sou santa, eu sou falha, irmãos. Eu luto todos os dias para ser melhor. Mas eu não vou falar para os irmãos, aos irmãos, eu não tenho pecado. Vocês estão no pecado, eu não tenho nunca, irmãos, nunca, jamais eu vou falar isso. Porque nós já nascemos do pecado, nós já somos pecado. Nós só não vamos mais ter pecado quando nós fizermos a vontade de Deus, em todos os sentidos. E quando nós formos levados para os céus. Naquele grande dia que a nossa alma receber a coroa da vida. Aí sim, nós estamos limpos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Aí nós não vamos ter mais pecados, mas enquanto estivermos aqui, irmãos, é luta e tem pecado. Só que nós temos que ter força e ter perseverança. Nós temos que perseverar todos os dias. Irmãos, vocês não têm noção. Eu não sou santa. O diabo, ele testa, não é só eu. Ele tenta, não é só eu. Deus prova, não é só eu. Porque Deus, a palavra de Deus fala que ele prova quem ele ama. Como ele provou Jó.
As pessoas só falam do que Jó recebeu em dobro, mas ninguém quer saber do sofrimento de Jó. Muitos pregam sobre as bênçãos de Jó, que foram multiplicadas, triplicadas, quadruplicadas. Mas ninguém quer saber do processo que Jó passou. Amém, meus irmãos? Então, eu não vou falar para os irmãos do processo que eu estou passando, irmão, mas os irmãos podem imaginar. Né? Porque Deus, Ele prova quem Ele ama. Quando Ele deixou, Ele podia, quando Ele disse para Satanás, que Satanás podia tocar em tudo que Jó tinha, menos na vida de Jó. Por quê? Porque Ele sabia que Jó não ia blasfemar. Olha Mesaque, Sadraque e Abidnego. Deus poderia ter livrado eles da fornalha de fogo, mas Deus deixou ele passar para provar ali para o valentão, aquele que queria matar todo mundo, que queria que adorasse somente a ele. Deus deixou Mesaque, Sadraque e Abidnego passar na fornalha de fogo. Deus não livra a gente do processo, não, irmãos. Deus não livra ninguém do processo. O processo nós tivermos de passar, é só nós que vamos passar. Ninguém vai passar por mim. Se eu estou passando por um processo, por uma luta, eu que vou ter que passar. Os irmãos não vão passar. Assim é a mesma coisa com os irmãos. Eu não posso passar o processo dos irmãos. Deus livrou Mesaque, Sadraque e Abidnego da fornalha de fogo, mas não livrou eles de passar lá não. Deus enviou anjos dentro da cova junto com Daniel e os leões. Deus poderia muito bem ter evitado de jogar Daniel na cova dos leões, mas Deus não tirou. Deus não tirou, mas deu livramento. Assim como eu falo para os irmãos. O diabo, ele vem nos tentar todos os dias. Deus não vai tirar nós da tentação, não. Nem Jesus ele tirou da tentação. Quando Jesus jejuou por 40 dias, ele não disse, Satanás, não mexe com meu filho, porque ele é o meu filho. Não, Deus não fez isso. Até Jesus passou por esse processo. Quando Satanás disse, se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, atira daqui para baixo. Né? Atire daqui, do alto lá para baixo, para quê? Para ver se Jesus morria, para que ele fosse o dono do mundo, para que ele se tornasse talvez filho de Deus. Mas aonde ele enganou, né? Porque Jesus é Jesus, Jesus era o próprio Deus, Jesus é santo. Então, nem Jesus Deus livrou do processo, nem Jesus Deus livrou dos ataques do Satanás, das tentações do Satanás. Deus não vai nos livrar, irmãos. Nós temos que passar pelo processo. Jesus passou pelo processo da morte. Jesus passou por coisa que era nós que deveríamos passar. Mas Deus sabe muito bem que nós não suportaríamos. Quem passou? Jesus. E por quem que ele passou? Por nós. E mesmo assim nós falamos, Deus, o Senhor é injusto, o Senhor deixa o diabo trabalhar na minha vida, o Senhor deixa acontecer isso e aquilo. Não, Deus não tira a gente do processo. Mas nós aqui temos que ter consciência, estar firme com o Senhor Jesus, para suportar o processo. Para que nós podemos viver o propósito de Deus. O propósito de Deus aqui com Jesus era ele morrer por nós. Jesus morreu. O último suspiro de Jesus, eu não lembro bem dessa passagem porque eu não guardo na memória, irmãos. Mas ele disse, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que faz. Jesus odiou nós por ele ter morrido por nós? Não. Ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quantas vezes eu falei isso para Deus sem ter conhecimento dessa passagem? Quantas vezes eu falei para Deus? Como eu falei para os irmãos no primeiro ministério meu, irmãos. Irmãos, eu não quero nem... Sabe, os irmãos já sabem mais ou menos o que eu passei. Só que eu fui sofrendo, só que eu falava, Deus, perdoa eles. Porque eles nem sabem o que estão fazendo. Eles estão me julgando, eu sou ter culpa de nada. Eles nem me conhecem, nem sabem a minha vida, perdoa eles. Quando eu fui ver, tem essa passagem. Eu, irmãos, vivia pedindo perdão a Deus do pecado dos meus filhos. Quando eu fui ver a Bíblia, que eu fui conhecer a verdadeira palavra de Deus, que eu não tinha tempo para ler, como eu já falei, Jó pedia a Deus para perdoar o pecado dos filhos dele. No começo, irmãos, quando eu estava nesse mesmo ministério, eu chegava em casa, eu ia e falava o sangue do Cordeiro, e eu não entendia nada, irmãos, porque eu era nova convertida, eu tinha alguns meses na presença de Deus, e Deus me ensinava a falar o sangue do Cordeiro, e eu entrava no banheiro e orar e clamando pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, eu sabia o que era isso. Sabia o que era cordeiro, não, irmãos. Eu conhecia cavalo, conhecia boi, eu conhecia porco, conhecia galinha, conhecia carneiro, eu conhecia cabra, conhecia algumas coisas, mas o que era o sangue do Cordeiro? Mas ali, irmãos, Deus colocava na minha boca para me clamar pelo sangue de Jesus que eu não sabia. E para a glória dele, para a honra e glória dele, eu cheguei até aqui. 55 anos, irmãos.
Completei dia 29 de agosto, 55 anos. De muita luta, de muito sofrimento, de muita rejeição, de tudo que os irmãos já sabem um pouco mais. E no final do mês passado, eu passei por uma luta muito grande, foi tamanha, mas eu tô de pé, né? E quando eu fui orar, Deus disse para mim, não precisa orar, porque eu já vou entrar com justiça. Quando nós obedecemos a Deus, nem precisa a gente orar. Deus já tá vendo, é claro que ele vê tudo. Ele disse para mim, não precisa orar, porque eu já vi e eu já vou tratar. Então tá na mão de Deus. Irmãos, reflita, medite nessa palavra que eu deixei para os irmãos. Reflita sobre todas as passagens da Bíblia. Firme com o Senhor Jesus, porque Jesus está voltando. Não há mais tempo de brincar de ser cristão. Não há mais tempo de fazer gracinha. Não há mais tempo de fazer tanta coisa errada como o mundo está fazendo, como dentro das igrejas está fazendo, porque quem está fazendo é os de cima, irmãos. Não os que estão lá embaixo, não. É os de cima. E que os irmãos fiquem firmes no Senhor Jesus, porque Deus vai transformar corações, Deus vai curar feridas, Deus vai curar de ansiedade, de depressão, de angústia. Você que está com depressão, em nome de Jesus, medite na palavra de Deus, porque a palavra liberta, irmãos. A palavra de Deus é que nos liberta de tudo aquilo que nós não entendemos. Teve até um casal que eu conheci, elas eram parentes do pai dos meus filhos. Eles brigavam muito. E um dia a esposa falou para mim, que o marido dela falou assim, por que tudo que é ruim você entrega na mão de Deus? Até então eu não sabia de nada. Ela não falou mais nada, só falou isso. Por que tudo que é ruim você só entrega na mão de Deus? Irmãos, isso faz muitos anos. Isso já creio que tem quase 20 anos, ou um pouquinho mais de 20 anos, não lembro. Só que depois eu fui entender, depois que eu encontrei, ou que Jesus me encontrou, né? Não foi que encontrou ele, foi ele que me encontrou, porque eu estava perdido e ele me achou. Que eu fui entender. Quando nós entregamos algo na mão de Deus é porque nós não podemos resolver. Como aquele senhor diz, já falecidos dois. Quando ele disse assim, por que tudo que é ruim você só entrega na mão de Deus aquilo que é ruim. Não aquilo que é ruim, é aquilo que nós não podemos resolver. Só depois de anos e anos que eu fui para a presença de Deus, que o Senhor Jesus me resgatou daquela situação, que hoje eu fui entender. Que a palavra de Deus fala que Deus é o Deus do impossível. E aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode. Porém, Deus pode todas as coisas. Deus pode fazer tudo. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Como eu deixei aqui, fugir da mulher, da prostituta, fugir do prostituto, porque tem a palavra prostituta, também tem o prostituto, fugir das más amizades, fugir das pessoas que não querem o nosso bem, orar. A Bíblia fala que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mas orar por aqueles que não desejam nosso bem, que quer nos puxar da presença de Deus. Ou talvez tem pessoas tão boas em casa que não servem a Deus, né, são católicos, ou pessoas que não têm nenhuma religião, mas estão em casa, são pessoas boas. E aí o Satanás usa alguém para arrastar aquela pessoa para levar para o mundo. Né? Nós temos que vigiar. Você que é católico, você que é espírita, você que é de qualquer outra religião, se você não é evangélico, não se preocupe, que o Senhor Jesus tem o poder de transformar a sua vida. E eu peço a Deus que esse vídeo chegue a quem precisa ouvir, né, essa pregação, essa palavra de Deus, que eu não sei pregar, irmãos, eu não sou pregadora, não. Eu conheço a Bíblia, mas não sou pregadora, não. Deus não me chamou, Deus ainda não me deu essa... como é que eu posso falar? Eu não tenho o dom da palavra. Eu tenho o dom de visão, de revelação, de interpretação, de profecia, de cura. Eu tenho, irmãos, esses 5 dons. E creio que ainda tem mais, né? Porque eu não estou lembrada agora. Mas eu não tenho ainda o dom da palavra. Mas o que Deus permite eu falar, eu falo. E peço ao Senhor Jesus que cuide de cada um dos irmãos, cuide da sua família, de todas as áreas da sua vida. E que o espírito da mulher loucura, que o espírito da prostituta, que o espírito do prostituto, de tudo aquilo que quer destruir a sua vida, o seu casamento, seu relacionamento, seu noivado, os seus filhos, suas finanças, seu trabalho, sua vida espiritual, sua vida ministerial, a vida que você tem com Deus, ou se você já está firme em Deus, né? A Bíblia fala para cuidado aquele que está de pé. Aquele que está de pé, cuidado para que não venha cair. Se você já está firme com Deus, mais firme continue.
Se você está tentando se levantar, segure na mão do mestre, não solte. Não solte, para que você não venha cair nas tentações, nem na cilada do diabo. Você que está começando agora, também é a mesma coisa. Você que ainda está pensando em ir para a casa do Senhor, não pense não. Não pense, mas não vai agora, a hora é agora, o tempo é agora, Jesus está voltando. A palavra de Deus fala, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E naquele grande dia nós teremos que prestar conta para Deus. Se Deus mandar eu falar alguma coisa aqui para os irmãos e eu não falar, né? A Bíblia disse, orai e vigiai. Nós não sabemos o dia que virá o Filho do Homem. Ele virá como ladrão. O ladrão vem em momento que nós não estamos esperando. Nós estamos totalmente dormindo, à vontade, despreparados. Assim será a vinda do Filho do Homem. Vamos nos preparar enquanto há tempo. Vamos buscar o Senhor Jesus, vamos fazer a sua vontade, vamos renunciar a todo tipo de pecado. Para que quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, buscar a sua noiva, nós subirmos junto com o Senhor Jesus. Eu sinto muito por aqueles, né, que vão ficar. Eu não estou falando para os irmãos que eu já sou salvo. Mas eu estou buscando a minha salvação, estou buscando o reino dos céus. Porque se eu não buscar, ninguém vai buscar por mim. É a salvação individual, eu tenho que buscar a minha e cada um buscar a sua. Eu não estou falando para os irmãos que eu já estou salva, mas eu estou buscando, estou caminhando rumo à minha salvação. Porque amanhã pode acontecer alguma coisa e eu cair. Ninguém está seguro aqui nessa terra se não for seguro nas mãos de Deus. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa passagem para os irmãos, para que os irmãos venham refletir. Vamos tomar muito cuidado com os convites, com os elogios, tira os comichões dos ouvidos, tira as escamas dos olhos, consagra a sua boca e a sua língua ao Senhor Jesus, para que nada dê errado na sua vida. Em nenhuma área da sua vida. Amém, meus irmãos? Sei que o vídeo ficou longo, mas o que o Espírito Santo de Deus me concedeu a falar para os irmãos, eu estou deixando aqui agora. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe os novos inscritos, Deus abençoe os primeiros inscritos, Deus abençoe sua família, Deus abençoe todas as áreas da sua vida. Porque quando nós abençoamos nosso próximo, Deus vem sobre nós também com bênção. Eu não estou aqui querendo bênção não, irmãos. Mas o meu dever, minha obrigação é de perdoar, pregar a palavra de Deus, orar e abençoar as vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Tenha uma ótima tarde, um ótimo dia, um ótimo segundo dia do mês de outubro de 2025. E que essa mensagem possa falar ao coração dos irmãos. E aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, possa estar falando com os irmãos, acrescentando a mais do que eu deixei faltando para os irmãos. Amém, meus irmãos? Que eu sou falha e sou pecadora. O que eu não falei, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, para que você venha entender melhor ainda. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.